Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela confiança, pela escolha. A gente vai fazer essa conversa valer a pena, não é, Eliane? Sim, né, Mendes? Porque para nós é um prazer podermos trazer para você cada vez um assunto novo, ou às vezes complementar um assunto que a gente já conversou, começou, né? É muito gostoso. Fique aí atenta. Hoje nós vamos falar como gerenciar conflitos interpessoais. Né? Ai, né? Quem não tem, né, Mendes? Quem não tem? Bom, nós gostamos mais de falar dos conflitos interiores. Internos, né? isso. Que esse é com a gente mesma. Às vezes parece mais fácil, né? Mas nem sempre. A verdade é que... Mas a vida, queridos, é permeada de conflitos. Interiores ou exteriores, interpessoais ou não. Desde o Éden, desde que Adão pecou, a gente não teve mais a garantia de dias tranquilos. Tranquilos, certamente. Então, eu acho que a gente tem até como obrigação, porque eu dei o nome, como gerenciar conflito. Nós precisamos fazer isso. Sim. Né? Ele existe, vamos gerenciá-los, né? Isso, porque assim, como você falou, a pessoa, desde que lá do Éden era Adão e Eva, mas eles já tinham que se relacionar e eles tinham que se organizar. A partir da queda, então, que foi colocado alguma divergência, como Deus falou, né? Ela vai se submeter a ele. Ali, pronto, já começou algumas coisas que geram conflitos. O próprio Caim e Abel também, né? Claro. Que ele nem soube gerenciar, já foi logo matando, né? Caim, logo matou Abel. Porque tem a ver com o outro tem também. A ver com a gente, os interpessoais têm a ver com o outro, né? Perfeito. E se só com a gente já vai ter implicação, porque mesmo que seja só com você, o outro vai ser afetado, porque não vivemos numa ilha, né? Às vezes, só um olhar meio atravessado de uma coisa que a gente não soube receber bem, já atrapalha o relacionamento com o outro, né? Que dirá palavras difíceis, né? E gente, tá valendo em tudo. Tá valendo dentro da tua casa, tá valendo no teu trabalho, tá valendo na tua igreja. Isso. E, principalmente, eu acho... quando você tem um ministério, quando você tem uma equipe. Uma equipe a ser gerenciada, porque precisa gerenciar gerenciar uma equipe, né? Exatamente. Né? E não tem como, eu acho, a gente chegar à idade adulta sem ter precisado gerenciar algum conflito. Isso, exatamente. Né? Não tem, né? Porque quando a gente é imaturo e criança, a criança ainda tem aquela coisa de se esconder para ver se a situação desaparece ou melhora, né? Às vezes você vê aquela coisa do avestruz, né? Que põe a cabeça. Põe a cabeça dentro. Mas o adulto não tem como. Uma hora você vai ter que encarar. Exatamente. Vai ter que encarar mesmo, né? Agora... por mais que a gente, às vezes, eu ache, se prepare ou tente, né? A gente tem que conversar sobre isso, porque a gente envolve tanta coisa, a gente tem que ser muito habilidoso para lidar com o conflito. Tem que ser muito habilidoso. Sensível também, Sensível. Eu penso assim, tem que ter um olhar para fora, né? Como nós já falamos que nós gostamos de falar dessas coisas internas, ele já vai ter que estar resolvido com as suas coisas internas para olhar as partes, né? Se for uma pessoa só, ou duas pessoas, ou três, como nós falamos de equipe. Às vezes, cada uma tem uma demanda diferente, né, Mertz? E essa primeira colocada é importante. Se você não resolveu as suas demandas, provavelmente não vai resolver as que envolvem o outro. Não. Pode ter uma resposta muito agressiva, porque aquilo gerou uma agressão. Pode ter assim, uma ironia, né? Que, nossa, vocês aí, né? E não entender que ele também faz parte da situação. Né? Então, ninguém, eu acho assim, por mais preparado, quando nós estamos numa equipe, gente, lidar com pessoas, por mais que
quando eu digo uma equipe, por mais que a gente escolha uma equipe com gente parecida com a gente, né? A gente tenta trabalhar com os pares, com os iguais. Né? Para facilitar. Mas não tem, cada um vai ser um. Exatamente. E como nós, você sempre fala que a gente aqui da igreja, sempre falamos de Cristo, né? E Jesus foi muito habilidoso para escolher os discípulos, né? Porque eles eram bem diferentes. Totalmente, todos, sabe? Né? Agora... a gente tem que pensar que primeiro a gente tem que encará-los e não negá-los, né? Isso. Porque tem gente que diz, não tem como negar, tem coisa gritante. Sim. Né? Tem coisa assim, gritante, né? Mas tem gente que também acha assim, que conflito pode deixar o tempo passar. O tempo resolve. Isso é uma coisa que costuma se fazer, mas normalmente os conflitos aumentam. Eles podem ficar meio camuflados, mas aquele sentimento de coisa não resolvida, de amargura, a gente já comentou algumas vezes aqui da raiz de amargura, aquela ira que vai ficando guardado no coração, faz mal para a equipe toda. Né? E olha onde começa. Independente de qual seja o motivo do conflito, ele vai ter dois lados. Vai ter o lado emocional e o lado racional. Racional, isso. Né? Normalmente porque o emocional não está calibrado com o racional. Com o racional, mas você vai ter que olhar para essas duas coisas, tá? Então, precisa se pensar numa certa maturidade já, de alguma forma, né? Sim. De algum equilíbrio que a gente venha ao longo do nosso crescimento, que a gente tenha adquirido para poder gerenciar melhor esses conflitos que vão aparecer. Perfeito. Né? Então, para nós cristãos, tem muito a ver, eu sempre digo, com as nossas disciplinas espirituais. As disciplinas bíblicas. Isso, né? Perfeito. Então, assim, mesmo na nossa espiritualidade, existe imaturidade também. Também. Né? Sim. Ou porque está começando, ou então porque não se interessou tanto e não chegou lá ainda, nem em algum lugar nenhum. Isso, né? Exatamente. Porque não é que estando na igreja ou trabalhando a sua espiritualidade, que todo o contexto emocional, afetivo, né? Em termos de maturidade no trabalho, eles vão estar em sincronia, né? Às vezes desenvolveu demais um lado, mas o outro está muito deficiente. Né? E quando o conflito envolver duas pessoas com esses níveis diferentes, duas ou mais, às vezes tem mais, né? Vai ter uma dificuldade enorme, que vai exigir muito diálogo, sabe? Uma conversa mesmo, porque, queridos, o diálogo tem que ser esclarecedor. Sabe, enquanto você estiver olhando para o conflito e deixando só no teu pensamento com mais do que uma possibilidade, enquanto não houver uma verbalização real, né? Isso, eu acho fundamental uma escuta ativa. Eu ouvi esses dias assim, né? Exatamente o que você falou, traduzindo um pouquinho assim numa palavra diferente. Eu vou estar prestando atenção no que você vai falar para eu poder entender a circunstância. E não, enquanto você fala, eu estou pensando no que eu vou responder. Porque aí eu não chego nem a ouvir o que você falou. Né? Quer dizer, você está falando e eu estou aqui. Não, mas é porque aquele outro, eu não sei nem o que você falou. Né? Você já viu que não é fácil resolver conflito. Não é fácil, porque essas são possibilidades. São possibilidades reais. Reais e presentes, né? Sabe? Porque cada um, queira ou não, vai pensar na sua parte. Sim. Se não tiver consciente dessa conversa nossa. Por exemplo, eu vou estar pensando, não, mas eu fiz aquilo porque eu tinha uma intenção, mas eu queria não sei o quê. E a pessoa vai estar pensando na parte no que dela. Eu quero também, né? No que eu quero também, né? Quando que isso vai se encontrar, né? Sabe? E assim, conflitos não resolvidos vai sobrar para todo mundo. Sim. Né? É muito desagradável. Às vezes, uma pessoa que nem pertence àquele grupo entra, sente aquele clima estranho, vai sentir. A gente que estuda, eu gosto um pouco dessa coisa de energia do ambiente. Com certeza, se não abrir a janela, não entrar um sol, vai ficar bem complicado. Né? É uma metáfora bem boa mesmo, sabe? Ambientes fechados e tudo mais, onde você... Porque essa é uma outra possibilidade que se pensa que resolve o conflito,
não se tocar no assunto. Uau! Uau, nossa, né? Que é. E isso é uma coisa que dá uma outra conversa nossa. Esses mistérios em família, né? Ou no trabalho, mas mais costuma ser em família. Ninguém comenta nada, a coisa assim tá aparentemente harmônica, mas quando você olha ou começa a conversar um com o outro, você percebe que não está bem. E vale tudo, vale para tua equipe, vale para tudo, vale no trabalho, tá? Então, e outra coisa, na resolução do conflito, seja aquele que está mediando ou não, vai ter pressão de todos os lados. Sim, vai ter pressão de todos os lados. Principalmente se nós entendemos, a gente está falando da personalidade de cada um. Se tiver uma pessoa um pouco mais cordata, mais tranquilo, mais pacato, e tiver um outro do outro lado, que for uma pessoa de uma personalidade mais forte, que quer impor um pouco sua vontade, só aí já vai ter dificuldade de você convencer o outro. Né? Então a gente parte do princípio que para gerenciar bem um conflito primeiro, tá? Um conflito interpessoal aí, o conflito interior, tá? Precisa estar, no mínimo, sob domínio. É claro que a gente não tem domínio total. Não tá? é total. Mas você tem que ter trabalhado com ele, porque, sabe, você tem que se conhecer melhor, sabe? Até se conhecer bem para saber assim, porque tem pessoas que falam, não vou nem entrar nesse conflito, porque ela se conhece o suficiente para saber que do jeito que ela está, pode até piorar o conflito, não é? Exatamente, isso é uma sabedoria, né, mesmo? De saber que não é hora de eu afrontar ou confrontar aquela situação, porque eu não estou pronta. É fantástico. Gente, isso é bênção dentro da família, sabe? Eu acho que nós mulheres, sabe, devemos estar atentas a isso e tudo. Quantas vezes uma mulher pode ter esse discernimento que aquele não é o momento, aquele não é a hora, né? Perfeito. E alguma coisa assim, né? Exatamente. Principalmente para nós, porque nós estamos falando de pessoas que têm valores cristãos também, né? Então, porque mesmo com valores cristãos, vocês acham que no meio de crente, vamos juntar 3 pessoas crentes, né? Existe possibilidade de pensamentos de diferença e inclusive de discordâncias. Isso, certamente vai haver. A gente sabe que pessoas se convertem de maneira diferente na vida e em tempos diferentes. Às vezes uma pessoa é jovem, mas está novo na fé, ou está mais adiantado na fé. E isso faz toda a diferença, né? Você ter mais maturidade espiritual. E outra coisa que vai fazer diferença na resolução de conflito e que vai influenciar é personalidade e temperamento. Uau, né? Nossa, como a gente sabe ali, se uma pessoa é mais calada, mais quieta, normalmente ela vai aguentar um pouco mais calado, mas quem é mais explosivo, não tem outra, né? Aí você está falando, tá bom, somos cristãos. Onde na Bíblia buscar sabedoria, né, para isso? Bom, né? Pedro já é um exemplo meu de que ele buscou muito se acalmar, né? Porque ele falou muita coisa. Sim, um colérico daquele, né? E tudo mais, né? Mas a Bíblia vai falar de uma sabedoria que não é a sabedoria que o mundo dá, que não é a sabedoria que a idade traz, né? Ou que alguma coisa. Ela vai falar de uma sabedoria do alto, de uma sabedoria divina. Eu vou chamar um intervalo bem curto e a gente volta para continuar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta, falando sobre gerenciar conflitos.
E definitivamente nós precisamos, como cristãos, de sabedoria do alto para gerenciar conflitos. Sabe? Ninguém, sabe, no meio do povo de Deus, né? Vai poder fazer sem isso. E isso é uma coisa que Tiago nos orienta e que é muito legal, vou ler para você. Tiago 1, a partir do 5, diz assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Então, nós temos essa possibilidade de pedir. De pedir, exatamente. Vai pedir com muita fé, falar, Deus, eu tenho que agir, né? Mesmo, né? Como nós falamos no começo, esse outro que pede duvidando é aquele que ainda tem conflito interno. Sim. Então, ele também não está muito pronto, né? Mas, assim, tem que acreditar, saber que Deus é capaz de nos... Salomão vai falar da importância dessa sabedoria. Lá em Provérbios 3, 13 e 14, ele vai dizer assim: feliz é o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino, né? Ele ainda vai dizer, em Provérbios 19 e 20, o Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Então, é coisa de Deus, que nós temos no nosso DNA também, né? Podemos pedir e tudo mais. Pode pedir para aumentar. E é bonito aí em Provérbios, porque ele fala mesmo, né? Que na criação do mundo, quando Deus criou tudo, a sabedoria já estava lá, já estava com ele. Então, assim, é algo realmente necessário para os nossos dias, para todos, mas agora, então, e é fundamental porque vem de Deus, né? E a gente tem que pedir todos os dias. E Salomão, que escreveu esses provérbios, eu gosto muito, eu quero relatar, você conhece, porque é um caso mais, de um conflito que ele passou e que exigia uma sabedoria, né? Que foi o caso daquelas duas mães. Essa história está no livro de 1 Reis, a partir do 3, depois se você quiser ler todos os detalhes, mas é assim, duas mulheres tiveram filhos juntas, as duas tiveram 2 filhos, né, do mesmo sexo. Então, uma acordou e percebeu que o filho dela estava morto. Aí ela foi lá e trocou esse bebê, ela botou para outra mulher e ficou com o filho vivo. A outra, quando acordou, não reconheceu como filho dela, né? Enfim, começaram a brigar e levaram o caso até Salomão, que escreveu todos esses provérbios. Ele foi colocado diante de um conflito. As duas mães estavam dizendo, o filho vivo é meu, a outra dizia, não, o filho vivo é meu, o morto é dela, e assim a conversa ia. Então ele precisava resolver esse conflito e precisava fazer isso com sabedoria. Eu vou ler o texto bíblico e a gente comenta o texto bíblico depois. Está lá em 1 Reis 3. A partir do 23 diz assim: então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, o teu filho é o morto. E a outra diz, não, o morto é o teu filho, o meu filho é o vivo. Disse mais o rei, trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei, dividi em 2 partes esse menino vivo e dá metade para uma e a metade para outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou para o rei, porque aí está escrito entre parênteses, porque o amor materno se aguçou por seu filho e disse, senhor meu, dai-lhe o menino vivo e de modo nenhum o mateis. Porém a outra disse, nem meu nem teu, que seja dividido. Então o rei respondeu, dai a primeira o menino vivo e não o mateis, porque ela é a verdadeira mãe. Poxa, né?
É um amor mais sublime mesmo, né? Que ela preferia perder, deixar a outra criar o filho do que ver o filho morto, né? Muito sábio da parte do Salomão. E sábio da parte dele, porque, gente, gerenciar um conflito quando diz isso é meu, a outra diz não é meu, é meu. Gente, são aqueles conflitos que começam na nossa casa com 2 irmãos. 2 irmãos. Você não teve isso que só tem um filho. Mas eu tive minha irmã. Você teve uma irmã, né? Nós fazíamos isso. Então, e daí chega diante, e a mãe fala assim, quem está falando a verdade? Qual é a mãe que não passou por essa experiência de perguntar qual de vocês dois está falando a verdade e precisar ter sabedoria para discernir, porque as duas vão dizer assim, sou eu. Sou eu, né? Exatamente. Né? Sabe? E fica assim, né, Mirtz? Como aquela que perdeu o filho, tinha uma mágoa, uma inveja, né? Você vê que mesmo assim ela continuou falando, ia matar o filho. Eu falei, então que nenhuma de nós fique com os filhos, né? Preferir ficar sem, né? Bem isso mesmo. Sentimento muito ruim, né? Agora, queridos, o que a gente percebe é que um gerenciador de conflito, ele não é perfeito. Ele é sábio. Precisa ser sábio. Então, não é aquela líder, às vezes, mais capacitada, sabe? Mas é aquela líder que fica dependendo de Deus, dependendo mesmo de... Quantos conflitos? Estou fazendo essa pergunta para você que está nos ouvindo, vale para todos. Quantas vezes, diante de um conflito, você tem que orar 1, 2, 3 dias... Perfeito. Vários dias antes de enfrentar, né? Isso. E nesse orar, pedir para Deus te mostrar o que está, qual o engendramento, né, daquela situação, a verdade, o que está pegando ali, quais as malícias, né, no caso dela ali, que ainda preferia que o filho fosse cortado ao meio, porque na hora que você entra nessa situação e percebe, eu acho que Deus, não certeza que Deus é fantástico em nos mostrar, realmente Ele mostra a realidade e limpa o coração, a gente vê claro onde está a situação, né, onde é que está o problema, né? E sabe, queridos, tem um conflito onde você não é o envolvido, você só é o mediador. Quando você só é o mediador, não está envolvido no conflito, tem algumas coisas que você tem que ter sabedoria. Isso. Você vai ser o pacificador. Você não vai poder se posicionar antes. Porque isso acontece às vezes, sim, né? Sim, não é parcial, né? Você vai ajudar, mas você vai entender as duas partes do conflito, ou 3, né? Conforme estiver. Você vai entender a parte de um, de outro e do outro, se for o caso, colocá-las às claras, né? Eu acho que primeiro passo é deixar vir à realidade a situação aparente, né? A situação em questão. A Bíblia vai mostrar muitos. A gente pode escolher alguns tipos de conflito com pessoas envolvidas, onde foi de terceiro. No caso de Salomão, o primeiro que a gente mostrou, ele não estava envolvido. Né? Mas tem outros que existe envolvimento, sim. No Velho Testamento, nós vamos ver um conflito entre Abraão e Ló. Conflito entre tio e sobrinho. Tá? Um conflito que foi provocado, você deve saber a história, a gente só vai relatar para você. Os dois andavam juntos, mas eles cresceram, tiveram muito gado, muitos escravos, enfim, os dois tinham bastante coisas, bastante dinheiro, tudo, e os grupos deles entraram em conflito. Sim. Então chegou um tempo que eles... o conflito estava acontecendo, não dava para continuar. Então, alguns conflitos a gente tem que pensar. Tem que haver separação. Exatamente. Né? E tem algumas uniões. Aí eu acho legal também, que a gente falando assim em termos de trabalhar junto, né? Vamos dizer, de parcerias, né? Que já nem deviam acontecer. Porque Deus, quando fala para Abraão sair da parentela... Vai sozinho. Não era para levar ninguém. E ele gostava do Ló. Levou Ló junto. Então, quer dizer, já começou Esse já arranjou o conflito. Né? Começou arranjando o conflito. Agora vai ter que resolver o conflito. Agora vai ter que administrar. Então, e no caso deles não tinha outra opção. O conflito existia, as brigas aconteciam, vai ter que separar, sim. Vai acontecer, às vezes... em equipes da gente, isso, né? sociedades, sociedades, né? E tudo mais, né?
E para isso, a gente não vai fazer no braço. A gente vai pegar justamente os modelos bíblicos, sabe? Perfeito. A primeira coisa que eles cuidaram, pelo menos um deles cuidou, eu não sei quem gerenciou o conflito ali, foi que o relacionamento dos dois não fosse atingido pelas bases, né, que eram os empregados, os empregados deles, daquele que estavam arrumando confusão. Porque isso é uma coisa que sempre acontece, né? Isso. Então, houve diálogo, então vamos conversar, está acontecendo, vamos precisar separar. Abraão se mostrou líder, sim, eu acho, porque ele não, a gente vai ver que não, ele disse assim, escuta aquilo, ó, quem te trouxe foi eu, né? Ele podia usar, eu que te trouxe, tudo isso você tem por minha causa, então eu vou escolher o que eu vou fazer, e você... O que sobrar. Não foi isso que ele fez. Não foi. Ele não foi, vamos dizer, autocrata, né? De tomar a decisão sozinho, só passar o que era para ser feito e ponto final. Ele sentou para dialogar, né? Sentou para dialogar e de uma generosidade, porque ele falou, olha, nós vamos ter que separar. Agora eu vou falar uma coisa para você. Escolhe o que você quer. O lugar que você quer ir, para onde você quer. Nossa, foi extremamente generoso. Foi generoso demais, né? Nós vamos ter que fazer escolhas diferentes, então eu estou te dando essa prerrogativa. Você escolhe. Eu vou te dizer que o outro ainda escolheu mal, né? Mas... Então, aí que essa é legal. Essa é a bênção de Deus, isso, né? Que eu ia falar, por isso que eu gosto de Deus assim. Porque, de certa forma, aos olhos do homem, Ló escolheu o melhor lugar, que era perto do rio, onde podia plantar e tal. E Abraão ficou com a parte mais ressequida, né? Com a parte mais como Deus é Deus, né? Então, sabe, Deus vai abençoar mesmo, Deus sabe, abençoa mesmo, exatamente. No Novo Testamento a gente vai ver um conflito bem sério entre o apóstolo Paulo e João Marcos. Isso também é outro Foi um conflito que apareceu, eles se desentenderam. João Marcos fez uma coisa que Paulo não gostou. Paulo falou, não quero mais ele comigo. Teve que entrar um mediador nesse conflito, que foi Barnabé. Isso. Sabe? Então, foi muito legal a intervenção de Barnabé. Às vezes, um terceiro, uma pessoa fora, pode mostrar para os dois aquilo que eles não estão enxergando. Isso. E uma coisa muito legal que João Marcos talvez não estivesse pronto para a obra, né? Porque aí, no caso, ele foi na viagem, desistiu e tal. Então, de repente, como nós falamos no começo, se às vezes você não está pronto para uma coisa, é mais honesto você falar que não está pronto, que não vai, do que fazer uma coisa que você não dá conta. Mas Paulo não teve esse entendimento. Não teve esse Isso, Paulo achou que ele não estava comprometido e já o cortou, vamos dizer assim, já cancelou, né? Cancelou. A palavra de hoje é cancelar. Hoje. Mas Barnabé, na sua sabedoria, acho que inspirado por Deus também, e o Paulo já tinha um gênio difícil, né? Que ele estava começando a caminhada também, né? Então, Paulo aceitou a intermediação de Barnabé, né? Depois ele... Sim, e por conta disso pôde haver restauração, a ponto do próprio Paulo falar, sim, traz ele sim. Ele agora eu preciso dele, sabe? Então, sabe, queridos? E outra coisa bonita de Paulo é ele voltar atrás e reconhecer, né? Reconheceu... E em gerenciar conflito com sabedoria também tem isso, sabe? É esse reconhecimento, porque às vezes no conflito o errado é você. A visão ali podia ter sido essa, né? Que ele não estava pronto, não viu, e não voltou atrás de dar uma nova oportunidade, porque Jesus fala disso, né? Do perdão, de renovar, de começar de novo, renovar a mente, né? Numa negociação. Queridos, a gente precisa falar sobre isso muito, né? Mas não temos tanto tempo assim hoje, né? Então, sabe, um bom conselho, sabe, identificar o conflito, sabe, ficar numa dependência total de Deus, sabe, ser muito bem resolvido, enfim, buscar sabedoria que vem do alto, porque nós precisamos disso. Sim, né? Precisamos muito. É o que a gente tinha para você, agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco no próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.